Dessa noite, reverendo Márcio Alonso. Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus queridos, no livro do Êxodo, no capítulo 23, que hoje começamos a estudar. Hoje veremos a primeira parte desse capítulo, até o versículo de número 13. Eu quero convidar você, então, para que façamos essa leitura de maneira alternada. Livro do Êxodo, capítulo 23, versos 1 a 13, leitura alternada. Assim lemos na santa e bendita palavra do Senhor. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Porém, no 7º ano a deixarás descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, estamos passando já da metade do livro do Êxodo, que temos estudado há alguns meses, e sempre é importante relembrar o seu contexto para que a sua mensagem se torne bastante clara para nós. Deus havia prometido, lá no Jardim do Éden, que não deixaria a humanidade em pecado, que se o pecado entrou através da mulher que comeu do fruto proibido e o deu ao seu marido, também através dela, na sua misericórdia, Deus haveria de trazer aquele que haveria de consertar todas as coisas. Era um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, dando a reviravolta na história que começou quando a serpente seduziu a mulher. E então, nós abrimos a Escritura com esta promessa de redenção. Mas quem seria esse descendente? E ao longo do livro de Gênesis, nós vamos tendo cada vez mais detalhes. Trata-se de alguém que virá da linhagem de Abraão, passando por Isaque, passando por Jacó. E dentro do povo de Israel que se forma, que se dirige ao Egito, Deus haverá de levantar a redenção. Mas essa redenção, embora se consume por meio da obra de um único indivíduo, ela atinge uma nação, um povo escolhido e abençoado pelo Senhor, que tem uma representatividade muito grande nos tempos da antiga aliança no povo de Israel. É claro, e nós vamos ver isso ao longo de todo o Antigo Testamento, que não são só os judeus que são salvos. Melquisedeque aparece do nada no livro de Gênesis. Raabe é uma cananita, Ruth é uma moabita e tantos outros vão sendo alcançados pela redenção do Senhor Deus. No entanto, o povo que carrega o nome de Deus, o povo que carrega a promessa da redenção é o povo de Israel.
E esse povo, então, agora está sendo trazido da escravidão para a liberdade e é levado por Deus aos pés de uma montanha. Como vimos hoje na escola dominical, a escolha de uma montanha não é por acaso. O Jardim do Éden se localizava numa montanha e o Monte Sinai, como o próprio nome já diz, é uma montanha. E se Deus habitava com o homem no monte do Jardim do Éden, ele agora se revela e se aproxima do seu povo escolhido na montanha do Sinai. O problema é que, lá no Jardim do Éden, esta proximidade do Deus Santo com o homem não era perigosa, porque o homem estava em estado de inocência, um estado de pureza e virtude anterior à queda. Mas agora, com o povo de Israel sendo levado à montanha do Sinai, o espetáculo é perigosíssimo. Deus fala a respeito das suas leis e suas virtudes, as mesmas leis que ele havia dito a Adão e Eva no Jardim do Éden, só que agora o espetáculo é aterrador. Você não percebe Adão com medo de ouvir Deus se dirigindo a ele no Jardim do Éden, mas você percebe Israel dizendo: Moisés, socorro! Não aguentamos mais ouvir Deus, o espetáculo é por demais estarrecedor, amedrontador. Vá você, Moisés, e fale você com Deus, e traga você, Moisés, a vontade de Deus para nós. Moisés se torna, então, muito nitidamente para os nossos olhos, um representante daquele mediador, daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Moisés é uma espécie de protótipo, de arquétipo do Senhor Jesus. E ele agora intermedia, ele fica no meio dessa relação entre Deus e o povo de Israel. É ele quem sobe ao topo da montanha, é ele quem tem acesso privilegiado à presença de Deus para trazer a palavra do Senhor ao povo de Israel. E então Moisés sobe a montanha. E agora o que nós estamos vendo é Deus declarando as suas leis. Bom, trata-se de uma situação bastante tensa, porque são leis que revelam aquela mesma pureza, santidade absoluta, perfeição infinita que Deus havia exibido no Jardim do Éden. Uma perfeição que não era ameaçadora aos nossos primeiros pais em sua perfeição, mas uma perfeição que é muito desafiadora para o povo de Israel. Ninguém será capaz de cumprir todas essas coisas. Quando o povo recebe as instruções de Moisés, quando Moisés termina de descer a montanha, e nós veremos isso mais à frente aqui no capítulo 24, há uma certa ingenuidade do povo quando diz: pode deixar, Moisés, nós vamos fazer tudo isso. Era preciso lembrar muito vividamente que Deus, o Deus Santo, estava falando com um povo pecador, um povo que não teria condições por si mesmo de cumprir todas estas leis. Não, isso não faz parte da nossa natureza caída. Não temos condição de obedecer perfeitamente à lei de Deus. O fato é que mais à frente Deus também revelará ao seu povo, que quer habitar no meio desse povo, que quer construir um tabernáculo e uma casa que em muitos aspectos se assemelha ao Jardim do Éden, como vimos hoje pela manhã. Então, aquele santuário onde Deus convivia com o homem no Éden, está sendo agora trazido para que Deus conviva com o povo de Israel no pé do Monte Sinai. E as mesmas ordens e instruções de Deus para o povo no Éden são agora dados ao povo de Israel em muito maior detalhe e em muito maior profundidade. Porque em nossas muitas corrupções, nós temos a tendência de desobedecer a lei de Deus de muitas formas astutas, de muitas maneiras em que nós achamos caminhos e atalhos para fazer aquilo que nos interessa, sem nos dedicarmos primordialmente a Deus e à sua vontade. Então, apesar de Deus já haver falado ao povo de Israel aqui os 10 mandamentos, e o povo todo já ter ouvido a voz de Deus, e ter pedido que Moisés subisse a montanha, e nós temos enfatizado bastante isso, quando Deus fala com Moisés lá no alto da montanha, e pede a ele que anote as palavras daquele pequeno livro, que será conhecido como o livro da aliança, o livro do pacto, o que Moisés está fazendo é recebendo de Deus uma série de situações específicas do dia a dia, onde as pessoas poderiam ser tentadas a desobedecer os 10 mandamentos. Então, nós já vimos aqui que Deus dá lições e ordenanças a respeito, por exemplo, do casamento, que nada mais são do que a previsão de Deus para situações específicas, para que não seja descumprido o mandamento de não se adulterar.
E hoje nós veremos aqui que há mandamentos específicos de Deus para que cumpramos adequadamente o mandamento de não dizer falso testemunho, o mandamento de não furtar, o mandamento de guardar o dia do sábado, o mandamento de não ter outros deuses diante do Senhor. Todos nós, quando sondamos os nossos corações adequadamente, quando temos a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo, somos levados a admitir que nós somos iguais aos nossos irmãos israelitas do passado. Temos a mesma tendência pecaminosa e a mesma propensão a quebrar a lei de Deus com muitos subterfúgios e artifícios. E nós precisamos destas lembranças e destas regulamentações que nos ajudam a entender como, muitas vezes, sem nos parecer de maneira tão clara, nós, na verdade, estamos quebrando a lei de Deus. Claro, nós devemos estudar isso, sem aquela ingenuidade de que, uma vez nutridos e informados a respeito do que Deus espera de nós, sairemos daqui prontos para não cometer nenhum desses erros. Isso seria ingênuo e tolo. E o povo de Israel errou nisso, e nós precisamos tomar cuidado para não fazer o mesmo. Mas nós precisamos olhar para a lei que o Senhor nos dá e termos nela o padrão absoluto, bendito, perfeito da justiça de Deus e dizer: Senhor, como estamos longe disso, mas dá-nos a graça de nos esforçarmos e de obtermos com a Tua ajuda um pouco mais de sucesso para cumprirmos isso. Perfeição, nós só a alcançaremos na glória. Mas a esperança que temos de sermos aceitos por Deus, mesmo diante desta lei que Deus nos deu, é pelo fato de que nós temos alguém que é melhor do que Moisés, que subiu até Deus num lugar mais importante do que o Monte Sinai. Trata-se do Senhor Jesus Cristo, que obedeceu, Ele sim, a esta lei de maneira perfeita, e Ele sim subiu até os céus com suas mãos furadas. Nós cantamos nesta noite que o nosso nome está nas suas mãos e escrito no seu coração. E é por isso que nós temos diante do trono de Deus nos céus um intercessor. E enquanto ele estiver ali, seguros, nós estaremos. Então essa é a nossa esperança. Nós sabemos que não temos em nós a capacidade de cumprir isso de maneira perfeita, mas amamos a esse Deus. Mas somos gratos por essa salvação, temos uma profunda devoção ao Senhor Jesus Cristo e queremos obedecer no melhor de nossas forças aos mandamentos do Senhor. Muito provavelmente, como tem acontecido nos últimos domingos, nós vamos sair daqui dizendo: eu faço isso. E quem contou a minha vida para o pastor? Quem falou de Moisés sobre o que eu ando fazendo enquanto ninguém está olhando? É bem isso que nós precisamos sentir. E se isso acontecer, é porque estamos de fato olhando para a Escritura da maneira correta. Estamos sendo confrontados com os nossos pecados. Não devemos sair daqui com nenhuma das atitudes extremas. A primeira delas: isso aí eu já tiro de letra. Tipo jovem rico, eu compro todas essas coisas desde a minha mocidade. Só para termos logo em seguida o nosso pecado exposto pelo Senhor Jesus. Mas também não devemos sair daqui dizendo: nunca serão, nunca conseguiremos, jamais atingiremos esse padrão, porque Cristo o atingiu por nós, porque Ele intercede em nosso favor. Devemos olhar para a lei do Senhor e dizer: de fato, o meu Deus é perfeito, eu não sou. Jesus conseguiu cumprir isso de maneira completa, eu não consigo. Mas, no que concerne a mim, eu me esforçarei no Senhor para fazer tudo o que Deus me pede ao máximo. Sei que falharei muitas e repetidas vezes, mas pelo poder de Cristo, que entregou o seu sangue por mim, haverei de me levantar, de confessar o meu pecado, de pedir perdão a Deus e de prosseguir. Então, meus irmãos, olhemos com coragem, com amor ao Senhor, com desejo de obedecer para a sua palavra, e vejamos as questões que Deus trata lá no alto do Monte Sinai, com Moisés, nesta sessão do livro da aliança, para que nós possamos ajustar o nosso comportamento no que se refere aos mandamentos do Senhor. Vejamos aqui então, Êxodo 23, o primeiro versículo, que diz assim: não espalharás notícias falsas. Gente, como Moisés é atual, só que notícia falsa hoje seria chamado de fake news, só isso. Né? Que é a tradução literal de
fake news do inglês para o português. Notícia falsa. Não, pastor, mas eu não faço isso. Irmãos, quem de nós já não repassou alguma coisa no grupo só para descobrir depois que a checagem de fatos desmentiu aquilo? E quem ficou com vergonha na hora de admitir que passou a fake news para frente, mas não estava com vergonha na hora de repassar? Às vezes acontece, nós estamos vivendo até na era da pós-verdade, a gente já nem sabe mais em quem acredita. E às vezes nós vamos passar para frente alguma coisa assim. Será que nós temos a coragem de, depois que erramos, ir lá e admitir? Olha, quem trabalha com atendimento ao cliente sabe do que eu estou falando. E eu não estou falando só da experiência de trabalhar em escola. Eu estou falando da experiência de vender pneu, há 40 anos atrás, lá na borracharia Doutor dos Pneus, em São José dos Campos. Um cliente insatisfeito conta para 50 pessoas. Um cliente satisfeito conta para uma. O Reclame Aqui é muito mais antigo do que a invenção da internet. E depois que o cliente percebe que ele estava errado, mas ainda assim foi bem atendido, não tenha a esperança de que ele terá o mesmo empenho em se desmentir diante dos outros e em consertar o dano que ele causou à reputação alheia, ele não terá o mesmo empenho. E é por isso, meus queridos, que nós precisamos ter muito cuidado. Seu dedinho é rápido na hora de compartilhar? Será que o WhatsApp fez bem quando limitou a 5 pessoas cada compartilhamento que você pode dar? Porque se dependesse de você, já era para todo mundo de uma vez? É importante termos cuidado com as coisas que nós compartilhamos. Não só em termos de notícias, mas em termos de reputação, de opinião, de impressão. Você já teve a oportunidade de considerar a atitude de alguém equivocada e depois ter a chance de entender o contexto e dizer: quanta virtude há naquela atitude, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, dificilmente teria agido com a virtude que ela agiu, mas eu não sabia de tudo, e aí eu saí falando? Então, Deus está dizendo para mim e para você, não é só não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A primeira impressão que a gente tem desse mandamento é que a gente está naquele filme dos Estados Unidos, em que vem um guarda, um policial com aquela estrela do xerife, aquela camisa azul, e coloca uma Bíblia na sua mão e diz assim para você: jura dizer a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. Você: eu juro. E aí vem o advogado e te faz perguntas, e você não diz falso testemunho. Mas não dizer falso testemunho é muito mais do que isso. É estar preocupado com aquilo que você fala, é estar preocupado com as impressões que você transmite. E muitas vezes nós somos falhos nessas questões. Como é que anda a nossa opinião compartilhada? Você já reparou como hoje em dia todos têm um megafone diante de si? Nós vivemos um problema hoje em dia, porque antes, quando se perguntava a opinião de alguém, para que a opinião de alguém fosse transmitida, fosse colocada num jornal, no noticiário televisivo, era preciso que a pessoa fosse um especialista. Mas hoje em dia não, todo mundo tem a sua página, tem o seu perfil e tem o seu megafone. Todos podem falar para o mundo inteiro ouvir. E isso tem criado um grande problema, porque muita coisa ruim está circulando. Note, por favor, temos vivido grandes polêmicas a respeito de como controlar esse problema. E eu não quero discutir aqui se é para censurar as redes sociais, isso é pauta lá para o Congresso Nacional. Eu quero discutir é censurar você, para a glória de Deus. É você ser o agente da promoção da verdade. É começar em mim e em você. E Deus está falando sobre notícias falsas aqui, mas Ele está falando no contexto de julgamento. Claro, nós entendemos perfeitamente que isso pode e deve ser extrapolado para todas as interações que temos em nossa vida. Mas o contexto aqui é do julgamento. Não darás a mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Parece-nos uma coisa bem clara. Há alguém que está querendo fraudar um terceiro e precisa de um testemunho falso, precisa de uma corroboração jurídica para que o direito seja fraudado, e você então, de maneira consciente, vai até uma autoridade judicial e mente. Bom, isso nos parece bem claro, não precisamos nos estender aqui, mas aqui no versículo 2, Deus fala de outras coisas importantes.
Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Parece-nos que quando as coisas estão sob pressão, o cenário fica um pouco diferente. Está todo mundo esperando que você minta. Está todo mundo esperando que você se alinhe com a causa da maioria. Poucas pessoas estão preocupadas com o direito, elas estão preocupadas com o resultado. É menos importante que você seja virtuoso e verdadeiro, e mais importante que você faça o que todos esperam de você, e que ao final de contas você esteja bem com a maioria. Sua reputação, sua aceitação, sua aprovação, o seu número de curtidas é mais importante do que a verdade do que você diz. E essas coisas começam tão cedo na vida. Essas coisas começam lá no ensino fundamental, onde aqueles que não aprovam, quem sabe o bullying, o apelido malvado daquele colega que tem alguma limitação, acabam não sendo aceitos na rodinha das crianças e dos alunos mais populares. E aí, com medo de não ser aceito e de não ser desprezado, você acaba fechando os olhos para aquela injustiça que está sendo cometida. Você está vendo que o patrão está sendo lesado, mas todos os demais funcionários da fábrica estão fazendo a mesma coisa. E você quer ser aceito. E você quer ser conhecido como alguém muito legal, porque afinal de contas você lida com problemas de rejeição, você tem um conceito muito baixo de si mesmo, e aí então você acaba cedendo à pressão. E o que Deus está dizendo é, a verdade não deve ser torcida para agradar a maioria. A justiça não deve ser quebrada para que você receba aprovação. O que é certo continuará sendo certo, ainda que ninguém te apoie nisso. E nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que quando estamos fazendo aquilo que Deus requer de nós, nós sempre estaremos do lado certo. Colocando isso na frase que não é minha, mas eu não sei quem é o autor. Um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Se Deus está do seu lado, se a verdade está do seu lado, se você está fazendo o que é certo, nem que seja apenas no dia do juízo final, você perceberá que fez a escolha virtuosa. Mas como isso é difícil para nós? Como isso é difícil? Porque nós queremos ser amados. E nós estamos vendo uma geração de gente que está mais preocupada em ser amada do que em ser virtuosa. A aprovação, a visualização, as curtidas, a popularidade é mais importante nos nossos dias do que a virtude. Nós não podemos ceder a isso. Nós precisamos amar uns aos outros de fato e de verdade, até o ponto, inclusive, de que assumamos uma posição ao lado do que é correto, ainda que isso nos torne impopulares. E nós precisamos enxergar nisso uma forma de amor, porque muitas vezes, Agostinho de Hipona já dizia isso no século IV, quem fala a verdade, perde a amizade. Quem fala a verdade, perde a amizade. Colocando na forma de meme, você pratica esportes radicais? Sim. Qual? Eu dou minha opinião, de vez em quando. Você entende? E nós, às vezes, falamos aquilo que Deus quer que seja falado e precisamos estar preparados para sermos arautos de Deus no mundo. Mas não, o desejo por aprovação, por aceitação, o nosso orgulho, a nossa glória, está falando mais alto dentro de nosso coração do que a glória de Deus. No final das contas, todas as vezes em que nós permitimos que a injustiça seja praticada, para que nós tenhamos conforto, aprovação, aceitação ou qualquer outra coisa, o que nos preocupa mais do que todas as coisas não é a glória de Deus, mas é a nossa glória. E isso é idolatria. Isso é nos colocarmos numa situação em que nós mesmos somos mais importantes do que Deus. Meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Essa é uma tentação extremamente atual. E quando for necessário, que saibamos falar a verdade em amor, que saibamos corrigir uns aos outros em amor, que saibamos, inclusive, receber isso,
A correção é um grande presente que alguém pode nos dar, mas só os sábios sabem aceitar esse presente. Os tolos recebem a correção como uma afronta. E aí a gente fica com medo da opinião do tolo, e não fica com medo da opinião de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos deixar que tolos decidam o que nós fazemos. Nós precisamos entregar o resultado das nossas ações nas mãos do Senhor. O verso 3 diz, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Agora aqui já não estamos mais falando de maioria no sentido de aprovação ou de aceitação, mas estamos falando aqui de interesses econômicos, interesses políticos, interesses de influência. Havia uma tentação muito grande de, por medo das consequências, por medo das represálias, por medo da perda de privilégios, a pessoa acabar tolerando a opressão do pobre e dizendo mentiras. E Deus está dizendo, não, o seu papel é estar ao lado da verdade. Então, nós precisamos atentar a isso. O verso 4 diz assim, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Deus faz uma transição muito suave aqui, mas Ele está mudando de assunto, eu acho que você percebeu. Num primeiro momento, Ele está dizendo assim, você vai falar a verdade, não importa o que aconteça. A verdade é mais importante do que a amizade, do que a popularidade. E agora, Ele diz assim, a justiça também é. E você vai fazer o que é certo, mesmo com aquela pessoa que não te é muito favorável. Mesmo com aquela pessoa que não vai com a sua cara. Mesmo com aquela pessoa que falou mal de você. Por quê? Porque a sua reação na vida não é aquela pessoa. Eu e você reagimos a Deus. Nós somos amados por Deus, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Do mesmo jeito que Deus tirou os israelitas do Egito e os levou para a terra de Canaã, nós saímos do inferno e estamos indo para a glória. E agora então Deus diz, o que eu fiz com você, determina a maneira como você vai tratar os outros. Não o que os outros fizeram com você, determinará a maneira como você os tratará. Não. Então, você vai falar a verdade, sem se preocupar com o que os outros farão. Deixa que eu estou cuidando disso. Deixa que eu cuido de você. Faz a tua parte, e o resto é comigo. E a mesma coisa no que se refere à justiça. O verso 4 está dizendo que você poderia encontrar no campo um animal que pertenceria ao teu inimigo. É certo encontrar alguma coisa que pertence ao outro e devolver? Alguém tem dúvida disso? Ou você acredita naquela história de que achado não é roubado? Você sabe que a Bíblia não concorda com isso, não é verdade? Quando você achou algo, você deve procurar o dono diligentemente. Tá certo? E quando você inclusive sabe de quem é aquilo que você achou, a sua obrigação é devolver. Mas é o meu inimigo. E a questão toda é que você não age em resposta ao seu inimigo. Você não faz o que é certo dependendo das circunstâncias ou dependendo de quem está do outro lado. Você faz o que é certo dependendo de quem está acima de você. E nossas atitudes, portanto, não são uma resposta aos nossos irmãos. Elas são uma resposta a Deus. E se você achou o boi do seu inimigo, devolva, diz o Senhor. Ele também diz no verso 5, se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, você não o abandonará, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Isso é um pouco incomum para nós, né? Alguém aqui já viu um jumento prostrado debaixo da carga e o compadre ali tentando levantar? E olha que aqui em Goiânia eu já vi até carroça, já vi algumas outras coisas que fazia muito tempo que eu não via na Grande São Paulo, mas jumento eu não vi ainda não. E eu acho que você também não. Mas qual era a ideia? Era o animal de carga, que podia estar carregando um peso excessivo para a sua capacidade e a sua força. E aí o bichinho literalmente arriou. E não está falando aqui literalmente sobre o seu inimigo estar ali ao lado dele, mas quando é dito você vai ajudá-lo a levantar o jumento, fica pressuposto que o dono do jumento está ali. Então não é um jumento que está perdido, é um jumento que está do lado do seu dono e ele não está conseguindo se levantar. E o que é que você vai fazer? Você vai ajudar o jumentinho a se erguer. Você vai lá ajudar o seu inimigo. Mas por quê? Porque Deus também se compadece dos bichinhos. Note, existe uma diferença tremenda entre gente e bicho na Bíblia. Por favor, entenda isso.
E se você acha que é pai de pet, desista disso nessa noite, em nome de Jesus. Eu não creio em maldição hereditária, não creio em nada disso, mas está repreendido. Para com isso. Por quê? Porque você vai à Bíblia e você encontra que o homem carrega a imagem e semelhança do Criador, e que os animais não. E a gente precisa tomar cuidado até na maneira como a gente ensina isso na escola, porque quando diz que o homem é um animal racional, pronto, já nivelou todo mundo, é todo mundo animal. Não é bem assim. Nós somos mamíferos. Opa, peraí, vamos sentar e explicar. É verdade, a gente mama, ok, mas tem uma diferença grande entre a gente e o golfinho, né? Então vamos com calma. Então vamos entender isso, mas Deus se compadece até mesmo dos animais. E Deus tem interesse na sua criação como um todo. E Ele está dizendo, não importa, é o jumento do seu inimigo, faça o que é correto. Faça o que é correto, porque você não reage a terceiros, você reage a Deus. E aí então, os versos seguintes vão falar um pouco sobre os juízes e seus deveres. Perverter o julgamento do pobre seria, nesse caso, dar a sentença que favoreceria aquele que tem condições de pagar mais. Isso é difícil para nós, não é? Muitas pressões. Mas precisamos entender. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Perceba como Deus conecta aqui o falso testemunho ao assassinato. Por quê? Porque um testemunho falso, um testemunho onde a justiça fosse distorcida, poderia acarretar na morte daquele que foi condenado injustamente. E aquele então que mentia para proporcionar um julgamento injusto, era culpado do assassinato. Não matei ninguém. Não matou, mas a sua omissão, mas a sua mentira, mas a sua tendenciosidade, mas a perversão da justiça que você ajudou a perpetrar ali, acabou causando a morte de alguém. Você foi assassino. E Deus então está dizendo aqui, não justificarei o ímpio. Nós não podemos lavar as mãos e dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que coloquei a espada na garganta dele, não fui eu que enforquei, não fui eu que atirei a pedra. Meu papel foi pequenininho, não, o seu papel foi o de perverter a justiça, por interesses particulares, por medo, por desejo de aprovação, por interesses financeiros. E Deus não quer que façamos isso. Também suborno não aceitarás, diz o verso 8. Parece-nos bastante claro isso, né? Às vezes somos procurados com dinheiro, com oferta de vantagens, com oferta de qualquer outra coisa, para que tomemos atitudes que vão favorecer determinada pessoa. Isso nos parece tão claro como algo errado e abominável ao Senhor, mas às vezes esse suborno é um pouquinho mais sutil. Esse suborno é daquela pessoa que não fala nada, mas deixa tudo tão subentendido. Faz ameaça sem dizer uma palavra. Olha, eu tenho medo do que pode te acontecer, estou em oração por você. Porque você sabe que as pessoas que estão envolvidas nisso são pessoas do mal. Deus te dê a graça de decidir do lado certo. Suborno gospel. Percebe? É impressionante como nós temos a facilidade de torcer as coisas e de acabar apresentando tudo como se houvesse uma alternativa aceitável para aquilo que Deus condena. O suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Por último, verso 9, também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. O forasteiro é alguém que não tem conexões, é alguém que não tem o WhatsApp do prefeito, é alguém que não tem um primo que é delegado, é alguém que não tem conexões na igreja, que pode arrumar alguém que vai fazer um preço barato para ele. E de repente ele caiu lá, no teu estabelecimento comercial, ele caiu lá para ter uma decisão que você vai tomar a respeito dele. E aí você percebe que se você for injusto com ele, ninguém vai aparecer para te cobrar essa conta. Não nesta vida, não nessa existência. E aí, então você acaba tolerando que ele seja oprimido, porque ele de fato não tem nesta vida quem o defenda. Mas Deus diz assim, olha, eu gosto de forasteiros, eu gosto de estrangeiros. E a última vez que eu defendi uns estrangeiros e forasteiros, foi lá no Egito. Vocês viram o que eu fiz com o faraó? É isso que eu vou fazer com vocês.
se vocês não tratarem bem os forasteiros que estão entre vocês. Isso pode ser aplicado de muitas maneiras. Isso pode ser aplicado, por exemplo, quando você está contratando alguém que vem de longe, alguém que está numa condição financeira desfavorável. Aquele tio que bate lá na porta da sua casa pedindo para cortar a grama. Senhora, posso cortar a grama do jardim? E aí então você pergunta, quanto o senhor cobraria? Ele fala, R$30. Nesse sol que esturrica o pensamento da gente aqui em Goiânia, o homem vai passar a manhã inteira ali com aquelas mãos calejadas, aquela tesoura, ele está pedindo R$30. E você pechincha, fala assim, não, acabou de passar um aqui por 20, eu não deixei, faz por 15. R$30 nem é dinheiro para você. Você podia aceitar por 30 e dar 100 para o moço que não ia te fazer falta. E você podia abençoá-lo, mas você acaba explorando aquele que está vulnerável. Deus está de olho nisso. Deus está de olho na maneira como você sai pechinchando o preço da pessoa que te ajuda de repente na limpeza, a pessoa que te ajuda em tantas outras atividades, você tem condição de ser generoso e você não o faz. Está na hora de parar de pechinchar e começar a abrir a mão e ser generoso. E começar a tratar aqueles que estão numa situação mais vulnerável com amor e misericórdia, porque você foi tratado com amor e misericórdia. Você recebeu de Deus aquilo que não merecia, você pode espelhar essa generosidade e essa graça. Então Deus está nos falando tanto a respeito disso. Então o que nós vimos até aqui é Deus dizendo a Moisés sobre falar a verdade, sobre tratar os outros com amor, sobre não roubar, sobre não explorar. E agora Deus vai falar também sobre o descanso, que também é uma forma de roubar. As pessoas têm direito ao descanso. Não que Deus estivesse cansado quando no 7º dia Ele cessou de fazer a sua obra, Deus não precisa descansar. Mas Ele nos deixou um padrão, nós precisamos. E quando descansamos, nós revelamos tanto que somos obedientes ao Senhor, seguindo o exemplo que Ele nos deixou, como também revelamos que nós confiamos no Senhor. Porque descansar também é parar de ganhar, não é? E parar de ganhar também é dizer, com 6 dias Deus é mais do que poderoso para cuidar do meu sustento. E eu trabalho quando Deus deixa e descanso quando Deus manda. E isso também é uma expressão da nossa confiança em Deus. E é curioso como as coisas refletem a cara dos seus donos. Não é? Determinados alunos vão para a escola, a gente já sabe que o pai e a mãe não estão juntos. E que aquela foi a semana do pai. Você entende isso? A trança da menina está uma aqui em cima, a outra está aqui embaixo. O pé de um sapato, o outro é do outro. Uma meia de uma cor, a outra meia da outra. Sabe? A camisa suja, aquela mancha de terra do lado de trás. Você fala assim, esse menino está mal cuidado. Se tivesse com a mãe, não estava fazendo isso. As coisas refletem as características daqueles que as possuem, ou que delas cuidam, e as pessoas também. E Deus está dizendo, vocês são os forasteiros que eu trouxe do Egito para a terra de Canaã. E a terra é minha, e vocês são meus. E até os animais que estão lá são meus. E as plantas que estão lá são minhas. E quem está dando para você a terra que mana leite e mel, as árvores frutíferas que vocês não plantaram, as casas que vocês não construíram, sou eu. E vocês vão usar aquilo lá do meu jeito, porque é tudo meu aqui. E isso será refletido no fato de que vocês vão descansar. Descansar é um negócio difícil, não é? A gente gosta de ter tudo sob controle, não é? A gente confia depois que o armário está cheio, depois que a conta está abarrotada, depois que a gente tem bens para muitos anos, uma poupança gorda, a gente fala, não, agora confia em Deus. Quero ver confiar em Deus se não tiver o que comer no café da manhã, de amanhã cedo. É aí que a gente vai ver se confia de verdade. Quero ver confiar em Deus quando Deus está dizendo, é para descansar, é para não trabalhar, é para tirar esse tempo na minha presença, estar aos meus pés e se alegrar em mim, porque sou eu que cuido de você. E aí, então Deus está dizendo assim, 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás. Literalmente Deus está dizendo, a terra também descansa.
Se Ele tem cuidado com o jumento, mesmo que seja do inimigo, Deus também tem cuidado com a terra. E Ele trata a terra com amor. E a terra então vai produzir 6 safras anuais, mas a 7ª ela vai descansar. E isso acontecia de maneira muito simbólica lá na terra, né, de Canaã, que Deus deu ao seu povo. E hoje até os agricultores percebem isso. O solo às vezes precisa descansar. Às vezes eles trocam o tipo de plantação, às vezes eles separam um tempo para adubar, mas eles percebem que o plantio ininterrupto acaba desgastando o solo e prejudicando, inclusive, a produção. E Deus quer que a terra descanse. E isso é tão sério que todo mundo que morasse naquela terra tinha que descansar em Deus. E se você não usasse a terra que Deus deu, com as árvores que Deus deu e com o alimento que Deus deu para descansar em Deus e confiar em Deus, você perdia a posse da terra. E é exatamente essa a natureza básica do exílio, do fato de que Deus enviou o povo para o cativeiro na Babilônia. Deus deu ao povo a terra, Deus deu ao povo a liberdade, Deus deu ao povo o alimento, Deus fez chover sobre eles, Deus deu a eles tudo de que precisavam, e agora disse a eles, descansem em mim, deixa que eu cuido de vocês. E o que eles fazem? Eles começam a adorar os deuses da fertilidade, começam a entregar suas ofertas a Baal, e a cultuar Baal, inclusive com cerimônias de natureza sexual. E essa prostituição religiosa é uma tremenda ofensa a Deus, não apenas pelo fato da idolatria, mas pelo fato de que eles usaram tudo que Deus deu a eles para se consagrarem a outras divindades. E é esse adultério espiritual que é retratado no livro de Oséias. Quando Deus diz assim, eles usaram o meu óleo, o meu azeite e os meus bens que eu dei a eles para se tornarem amantes de Baal. Deus não tolera isso. Quem é que já não teve um brinquedo que o pai deu, que a mãe deu, e que tinha que usar de um certo jeito, senão a mãe tomava? Ganhou a bicicleta, mas não pode andar na avenida, senão eu tomo. Eu ganhei uma mobilete, sonho de consumo dos jovens. Tem alguns que estão rindo aí, porque devem ter sonhado como eu. E eu nem fiz nada errado. O vizinho comprou uma igual, caiu, quebrou a perna, eu perdi a minha. E eu olhei e falei assim, não é justo, porque não fui nem eu que errei, foi o vizinho. Não adiantou, perdi do mesmo jeito. Por quê? Porque quando o seu pai e sua mãe te dão coisas, sabe o que eles querem? Eles querem que você use para o seu bem. Eles querem que você use para o seu avanço, para o seu progresso. E os nossos pais são imperfeitos, nossos pais humanos, mas nosso Pai Celestial não é. Nosso Pai Celestial é tão perfeito e tão cheio de delícias e prazeres, que o melhor que nós podemos fazer é viver para Ele. Então tudo que Ele nos dá deve ser usado para a sua glória. E quando a gente usa o que Ele nos deu para nós ou para outros deuses, Ele toma. E que grande amor é esse? O fato de Deus não nos deixar entregues aos nossos próprios pecados. Por que foi que o povo de Israel foi banido da terra de Canaã? Porque a terra não descansou. E quando você olha para as profecias em Jeremias e em Daniel e em outros textos da época do cativeiro babilônico, fica claro. Deus diz assim, a terra descansará nos seus sábados. Aí você diz, mas por que Deus está falando isso? É porque Deus quer que aquele pedaço de solo, que Ele separou para entregar para o seu povo, viva para Ele. Se o povo que Deus colocou ali em cima não está vivendo para Ele, Deus tira o povo e deixa só a terra vivendo para Ele. A terra vai descansar, já que vocês não descansam em mim. E essa é uma questão importante. Nós usamos as coisas que Deus nos dá para Ele, o tempo que Deus nos dá, o recurso que Deus nos dá para Ele. Tem tantas maneiras de fazer isso. A casa que Deus nos dá precisa ser usada para Ele. Precisa ser um lugar de amor, de devoção a Deus, um lugar onde buscamos a Deus, onde nos reunimos em oração, em paz, onde há harmonia doméstica, onde acolhemos os nossos irmãos na fé, onde abrimos as portas do nosso lar para receber a igreja, onde somos generosos. Tudo precisa ser usado para Deus e para a sua glória. E nós precisamos descansar em Deus. Foi uma das músicas que nós cantamos. A minha alma sabe bem que em Cristo firme está. E se o trovão e o mar se erguendo vêm, eu descansarei, porque eu sei que tu és Deus. Quem me segura é Deus, e o meu descanso está nele.
Então isso deve se expressar em todas as áreas da minha vida. Então o boi tem que descansar, o jumento tem que descansar, o teu servo tem que descansar, o forasteiro tem que descansar. Todo mundo tem que viver para a glória de Deus. E você não pode terceirizar isso. Você não pode simplesmente dizer, eu estou fazendo o certo, os outros, eles não têm compromisso com Deus. Não. É curioso, né? Certa vez nós recebemos na nossa casa um primo muito querido, precisava fazer uma cirurgia do quadril e precisava ficar na cidade de São Paulo, e ele ficou conosco em casa, vários meses, né? Vários meses. E eu recebi, e eu falei assim, seja muito bem-vindo, querido. Só que tem um negócio, dormiu debaixo desse teto, domingo, 9 horas é escola dominical, e 7 horas da noite é culto público, e isso não tem negociação. Se você precisar de cadeira de roda, a gente arruma, mas vai. Combinado? Combinado, então, beleza. Entende? Nossa casa consagrada ao Senhor. Tudo o que está colocado debaixo do seu cuidado precisa encontrar essa alegria, esse descanso em Deus. Então Deus está dizendo assim, eu me interesso no jumento, eu me interesso no boi, eu me interesso na terra, eu me interesso em que dia da semana que é, eu me interesso na verdade, eu me interesso na justiça, eu estou preocupado com o forasteiro, eu quero ver você falando a verdade, eu quero ver você sendo justo, eu quero ver você generoso, eu quero você preocupado com tudo aquilo que é verdadeiro, preocupado com a minha opinião a seu respeito, muito mais do que com a opinião da maioria a seu respeito. Eu quero ver você preocupado com a verdade mais do que com a aprovação. Eu quero ver você fazendo o que é certo e deixando o resto comigo. A sentença no tribunal não é sua responsabilidade, mas a verdade é. O que a terra vai produzir não é sua responsabilidade, mas descansar é. E todas estas coisas serão feitas para que você diga que você serve a mim. Veja como termina a sessão. Ela termina exatamente assim. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembrareis, nem se ouça da sua boca. Qual é a ideia? Quando eu conto uma notícia, eu estou pensando em Deus. Quando eu encontro um animal solto no campo, eu estou pensando em Deus. Quando eu descanso no dia do sábado, eu estou pensando em Deus. Quando eu não planto no 7º ano, eu estou pensando em Deus. Quando eu sou generoso com o forasteiro, eu estou pensando em Deus. Em tudo que eu faço, Deus é o centro motivador das minhas atitudes. Essa é uma aplicação, meus queridos, muito profunda dos mandamentos. Nós, às vezes, costumamos imaginar que foi só lá no Novo Testamento que Jesus, corrigindo as interpretações dos rabinos do período pós-cativeiro, corrigiu as interpretações da lei, mas não. Quando nós lemos aqui o livro da aliança, que ainda vai se estender pela segunda metade deste capítulo, nós vemos que Deus fez aplicações muito definidas de cada um dos princípios que Ele nos deu. Então, eu quero já terminar a minha palavra, eu já caminho para o fim, perguntando para você, você andou pechinchando com alguém que estava numa situação desfavorável? Faz mais isso não, seja generoso, abençoa aquele jardineiro, abençoa aquela diarista, abençoa o menino que estava lá pedindo para olhar o teu carro, flanelinha, eu não vi muito disso aqui em Goiás não, mas isso é capaz que tenha. Ofereça uma oportunidade para alguém que está numa situação de necessidade, seja generoso e abençoe, porque você foi abençoado. Você está preocupado com o que vai acontecer com você se você falar a verdade? Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se você vai falar a verdade. O que é certo nunca dá errado, disse uma pessoa. E o que é errado nunca dá certo. Sabe quem foi que falou isso? Pasme você, Ratinho. Eu escutei um Ratinho falando isso no Instagram essa semana. E eu falei, rapaz, vou usar isso no sermão, Ratinho. Mas sabe por quê? Porque dentro do contexto certo, essa frase é verdadeira. Até um relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes por dia, é ou não é? Se esse relógio parasse agora, ele está marcando a hora certa. 8h10 da manhã, ele estava marcando de novo a hora certa, e amanhã às 8h10 da noite, ele também estava marcando a hora certa. Nós cremos que até os ímpios e aqueles que não têm temor de Deus, de vez em quando, entendem a verdade. E eles sabem. O nosso pecado muitas vezes nos alcança.
E se a gente se livrou de alguma consequência indesejável aqui, agora e momentaneamente, lá na frente a gente vai ter que prestar conta para Deus. Agora, se a gente sofreu as consequências de ter feito o certo aqui e agora, Jesus até mesmo nos chama de bem-aventurados, porque quando por causa da justiça somos perseguidos, nós somos os felizes, e nós vamos receber a recompensa disso. Então deixa eu perguntar para você, você está com medo do que vai acontecer se você fizer o que é certo? Irmão, vai lá e faz. E depois, e eu, pastor? Isso é problema de Deus. E eu tenho uma história para contar para você, e com ela eu vou terminar. Puxar o lenço aqui, porque é difícil falar dela sem chorar. Eu trabalhava em 2009 numa autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, com muita tristeza, eu descobri que um pastor que lá estava tinha uma vida repleta de pecado. Repleta. E ninguém fazia nada. Porque estava todo mundo com medo do que podia acontecer se fizesse o que era certo. Eu conheci pessoas que adoeceram de ter contato com aquilo que estava acontecendo e de não ter feito a coisa correta. Eu conheci pessoas que mudaram de país por causa disso. E eu cheguei lá. Até hoje eu não tenho certeza se eu era ingênuo demais, novo demais ou minimamente crente. Mas eu não tive paz no meu coração enquanto eu não fui fazer a coisa correta. Carolina, pequenininha, 8, 9 meses de idade, mamava lata de leite Nã. Eu não sei quanto que está a lata de leite Nã, isso é problema do Diego agora. Eu já passei dessa fase. Isso é problema do Renan, da Isabela. Mas naquela época a lata de leite Nã custava R$40. Minha esposa tinha um emprego onde ela ganhava R$900 e o meu aluguel era R$1.500. Então não dava nem para pagar o aluguel. E aí, eu precisava denunciar aquele pastor. O problema é que eu tinha sido levado para lá justamente para assumir a posição dele. E o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu sou grato a Deus por esse Código de Disciplina, ele tem uma norma muito interessante que diz que o denunciante não deveria se beneficiar da condenação do denunciado. Porque senão todo mundo ia ficar, querendo puxar o tapete do outro e usando o tribunal da igreja para derrubar o outro. Então, ninguém queria fazer o serviço. E a única maneira que eu tinha de fazer o que era certo, de não compactuar com a injustiça, era pedir demissão para poder denunciar o que estava acontecendo de errado. E muito errado. Mas a Carolina tinha que mamar. Lata de leite Nã não distribui no posto de saúde. O meu carro era um Vectra 98, nós estamos falando de 2009. Então já era um carro com 11 anos de uso. Na época valia R$6.000. Esses números eu nunca vou esquecer, porque eu fiz essas contas muitas vezes. Dava para pagar 4 meses de aluguel. E depois? Vamos tomar só leite Nã por 5 meses, morar naquela casa sem pagar água e luz até cortar e depois acabou? E eu com aquela agonia, porque eu estou vendo a injustiça, eu estou vendo gente sofrendo, eu estou vendo o nome de Deus sendo deturpado, a coisa estava crescendo, e eu podia fazer algo. Eu era pastor, eu conhecia a lei da igreja presbiteriana, eu conhecia os códigos, eu podia fazer algo, mas aquilo iria me prejudicar. E eu estou na agonia. Deus levantou minha esposa, e agora que eu choro, pronto, estava no esboço aqui, chorar agora. Deus levantou minha esposa, que chegou para mim e falou assim, vai lá fazer o que Deus mandou você fazer e deixa o resto com Ele. Vou contar para você, não foi tanto por causa que a minha esposa falou em Deus e eu me liguei, foi 60% isso, mas 40% o coração pecaminoso tem que admitir, foi porque assim, se der ruim, pelo menos essa mulher não me azucrina. 40%, 60% foi de ser crente, mas 40% foi, ela está junto comigo, não vai dar divórcio isso aqui. E eu fui lá e fiz a denúncia, e pedi demissão, não cumpri aviso prévio, precisei pagar, tá certo?
não recebi seguro-desemprego, nada. E aí fui para casa e entreguei a denúncia e fiz tudo o que precisava. E fiquei esperando e falando, Deus, agora é com o Senhor. Tem dinheiro aí para a gente passar um mês. E depois disso está na hora de vender o carro. E sabe, Deus pode fazer com que as coisas na sua vida sejam diferentes do que foram na minha. Ele não age sempre de todos os jeitos, em todos os momentos, da mesma forma. Às vezes Deus pode ser servido colocar a gente na fogueira mesmo. Estevão foi glorificar a Deus sendo apedrejado. E se eu tivesse passado algum tipo de necessidade, vendido o carro, tivesse tido que entregar a casa de aluguel, Deus teria sido fiel do mesmo jeito. Só que Deus resolveu mostrar para mim que Ele estava no controle de tudo. E aí eu estou em casa e toco o telefone. O senhor que é o pastor Márcio? Sim, sou eu. O senhor não me conhece, eu não vou falar meu nome, mas faz 20 anos que eu estou em oração, era um caso muito antigo. Faz 20 anos que eu estou em oração por isso e tudo mais e tal, e Deus finalmente respondeu as minhas orações. Eu queria que o senhor soubesse que a gente está louvando a Deus e tal. Glória a Deus, irmã, fico feliz e tal. O senhor se importa de me responder umas perguntas meio pessoais? Depende. O senhor pediu demissão? Foi. Não recebeu seguro-desemprego? Não. Como é que o senhor vai fazer para sustentar a sua família? Eu falei, para esse mês tem. Recebi 13º e férias proporcionais, para esse mês tem. E o mês que vem? Isso aí é com Deus, irmã, não é comigo. O senhor se incomodaria de me passar o número da sua conta para eu lhe fazer uma oferta? Falei, não estou me podendo dar esse luxo não, está aqui o número da conta. Não era Pix ainda, né? Está aqui o número da conta. Eu recebi um mês de salário de uma pessoa que até hoje eu não sei quem é. E aí sabe o que aconteceu? A notícia se espalhou rápido, porque o ambiente presbiteriano é um ambiente mais, não é, restrito. As igrejas por onde eu trabalhei ficaram sabendo e começaram a mandar ofertas. E eu participei de um esquema relâmpago de eleição pastoral e fui eleito em 30 dias e comecei a trabalhar em 60. Eu comecei a trabalhar em outubro, eu pedi demissão em agosto. Você sabe que vida de pastor não é assim? Vida de pastor começa em janeiro. A minha começou em outubro. E o salário que eu comecei a ganhar na nova igreja era o mesmo que eu ganhava lá. E eu contei para as igrejas e elas falaram, não, nós não vamos tirar a oferta. E eu recebi por 6 meses o dobro do que eu recebia antes. E eu digo para você, eu perdi o direito de desconfiar de Deus, de que fazer o que é o certo a ser feito. Então, quando aparece alguma oportunidade de fazer o que é certo ou escolher o caminho da popularidade, faz algum tempo que eu entendi que eu não tenho o direito de escolher, e eu experimentei isso na carne. E, gente, faz uma diferença na vida da gente. É um consolo, é uma alegria, porque você deixa de se preocupar com o resultado. O que você pode fazer da sua vida? Você garante resultado de algo? Você coloca o bolo no forno e tem certeza que vai sair do jeito que você queria? Você separa o dinheiro e vai para o açougue, você tem certeza que você vai trazer aquela, que vai ter a carne que você quer, que vai estar boa, que vai ficar do jeito que você gostaria de fazer? Nós não podemos controlar nada disso. A única coisa que nós controlamos é a nossa obediência e nossa fidelidade ao Senhor. Eu tive a experiência de receber esse resultado nesta vida, imediatamente. Mas se eu não receber, e já teve vezes que eu não recebi, no dia do juízo final, eu não tenho dúvida nenhuma, vai estar lá com juros, correção monetária. Não tem sindicato para homologar acordo de juízo final, porque não precisa. Deus não é injusto, Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Então, querido, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é justo, vamos fazer o que é virtuoso. E chega de ter medo de opinião pública, chega de ter medo de popularidade. Entregue-se ao Senhor. Se for possível, tenha paz com todos os homens, mas se não for, tenha paz com Deus. É claro, todos aqueles que se posicionarem terão dificuldades. O apóstolo Paulo já disse isso. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas a gente não pode deixar que a nossa atitude seja uma resposta às ameaças, à popularidade, a outras coisas. Olhe para cima. Sabe o que acontece? O povo de Israel precisava olhar para cima, precisava olhar para o Sinai, precisava ver o Deus Todo-Poderoso trovejando lá de cima, falando com misericórdia ao seu povo, mas dizendo, eu não justificarei o ímpio. Eu estou de olho no forasteiro, eu estou de olho no jumento, eu estou de olho na terra, eu estou de olho no boi, eu estou de olho no sábado, eu estou de olho no pé de uva. Eu me preocupo com todas essas coisas, e se você é meu, você vai se preocupar também.
Então, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente anseie por esse mundo de justiça e que a gente comece a lutar por ele aqui agora. Às vezes, a gente vai se surpreender. A gente vai ver Deus tendo misericórdia de nós e nos abençoando por termos feito o que é certo. Eu já experimentei isso. Eu não sei se você vai experimentar aqui, mas eu tenho certeza que se você fizer o que é certo, Deus vai lhe retribuir. Você não vai se arrepender de ficar do lado do Senhor. E pelo contrário, aqueles que ousarem desafiar o Senhor haverão de sofrer as consequências. O povo de Israel usou a terra para outros deuses, foi levado ao cativeiro. Deus tenha misericórdia de nós. O que é certo, disse o ratinho, nunca vai dar errado. O que é errado, nunca vai dar certo. E o pior é que essa frase é verdadeira. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.